Meus amigos, vejam só como as coisas são. Eu sei que muita gente está desanimado, alguns perderam a esperança, outros estão realmente tristes com tudo que está acontecendo, inclusive eu estou, né? Não é para menos. O presidente Bolsonaro, a pessoa mais amada desse país, o político mais honesto, de longe o mais popular, foi condenado num julgamento que foi uma farsa, né? Fruto de uma perseguição, de uma vendetta, de uma vingança pessoal, a gente sabe muito bem de quem. Agora, como o próprio presidente disse, não é o fim do mundo, a gente vai vencer essa, é apenas mais uma batalha. A gente pode ter perdido a batalha, mas nós não perdemos a guerra. Veja só, há uma possibilidade real e concreta de, digamos, reverter toda essa situação muito antes do previsto. Porque é fato que esse julgamento, que é uma farsa, ele será anulado. Isso aí é fato. Só que, assim como vocês, eu não quero que isso aconteça daqui a 5, 6, 10 anos. Não, eu quero que isso aconteça o mais breve possível. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas honestas, inocentes, que vão pagar o preço que não deveriam. Assim como o pessoal do 8 de janeiro, que já está preso, né? E por isso a gente vai articular ao longo dessa semana, principalmente, para que a anistia seja pautada e aprovada. E para a honra e glória do Senhor Jesus, isso irá acontecer. Agora vejam só, o voto do ministro Luiz Fux no STF, no julgamento do presidente Bolsonaro e demais réus, ele não foi só uma aula de direito, ele não foi só um tapa na cara do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi sim um precedente, uma possibilidade real de anularmos e revertermos toda essa situação, esse julgamento, essa farsa do golpe imaginário que não aconteceu. E não é coisa da minha cabeça, não é invenção, não é torcida, não. Há precedente na história recente do Brasil, num caso parecidíssimo, e que o Brasil foi obrigado a seguir e voltar atrás numa decisão já tomada. E vejam só, lá na década de 80, na ditadura militar, porque eu não gosto muito desse termo, não teve ditadura. Ditadura nós temos hoje, né? Naquele tempo nós tivemos período de governo militar. Para mim é a terminologia mais correta, mas enfim, não é o assunto do vídeo. A questão é que uma decisão tomada lá atrás foi revertida agora. É claro que eu não espero que isso leve tanto tempo, não é? Esse julgamento não pode levar tanto tempo para ser anulado e revertido. Mas o precedente é recente e pode ser usado no caso do presidente Bolsonaro também. Essa é a questão e eu peço que vocês assistam esse vídeo, compartilhem desde já e se for novo por aqui, já inscreva-se aí embaixo, tá certo? Não esqueça também de deixar o seu joinha aí embaixo, deixa o like, isso não custa nada e ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas. Vamos entender do que se trata, olha só. Durante o voto do ministro Luiz Fux, ele citou diversos autores nacionais e internacionais do mundo jurídico, citou jurisprudências, entendimentos e precedentes, presentes principalmente no Pacto de San José da Costa Rica. Para quem não sabe, esse pacto ele é signatário aí, ele é assinado por diversos países, inclusive o Brasil, e todos os países que assinaram esse pacto, eles são obrigados a cumprir o que está constando nele, tá? Daí, com o que está constando no Pacto de San José da Costa Rica? Diversas coisas, principalmente sobre direitos humanos. É isso aí. Então você tem que dar direito ao juiz natural, você tem que dar direito à ampla defesa, ao contraditório, direito a acesso às provas, à acusação, enfim, diversos aspectos, principalmente de direitos humanos, estão presentes no Pacto de San José da Costa Rica. Isso quer dizer que todo país que é signatário é obrigado a seguir. E se algum desses quesitos, dessas questões presentes nesse pacto não são respeitados no país de origem, né, no país que é signatário, isso pode ser sim passível de recurso no âmbito de uma corte interamericana. E vejam só, isso já aconteceu na história recente do Brasil, eu vou trazer aqui para vocês, e o Brasil foi obrigado a rever uma decisão tomada, como eu disse, lá atrás. É por isso que o caso do presidente Bolsonaro pode sim ser alvo de recurso numa corte interamericana e o caso pode ser revertido e o Brasil pode ser obrigado a reverter, né, a aceitar, acatar a decisão de uma corte interamericana com base no Pacto de San José da Costa Rica.
Bom, eu vou ler aqui uma matéria que fala um pouco a respeito, porque de fato é complexo, é difícil entender, mas ela está bem resumida e vai dar para a gente entender. Prestem bem atenção, olha só. Então, o voto do Fux pode abrir um caminho para a intervenção da Corte Interamericana na condenação de Bolsonaro e STF seria obrigado a cumprir. É isso aí. Seria obrigado a cumprir. Por quê? Porque se trata de um pacto que o Brasil é signatário. Então não é o caso por exemplo, o STF julgar se vai seguir ou não. Não, ele é obrigado. Porque o Estado Brasil, o Estado do Brasil seria obrigado a cumprir, tá? Olha só, o voto do ministro Luiz Fux no julgamento da primeira turma, abriu uma brecha que pode ser decisiva para a defesa do ex-presidente Bolsonaro e dos outros réus acusados na tentativa de golpe de Estado. Ao pedir a absolvição de Bolsonaro e de 5 dos 8 réus do chamado